Nós estamos aqui na colônia Santa Isabel, que foi o maior exemplo brasileiro, o maior leprosário estatal brasileiro foi, né, de fato, a colônia Santa Isabel, que foi inaugurada em 1931. Na década de 40 chegou a abrigar aqui mais de 4.000 pessoas, né, no auge dessa política isolacionista, né, que a gente chama de isolamento compulsório. Tinha toda uma estrutura, a gente viu aqui, você tinha cinema, você tinha teatro, você tinha campos de futebol, você tinha uma cadeia, você tinha um prefeito que era eleito pelos internos, você tinha toda uma estrutura social que foi construída aqui dentro, né? Então é uma história muito rica, que pode ensinar muito pra gente, né? E, assim, ao mesmo tempo de muito sofrimento, as pessoas sofreram muito em função da segregação, da separação das famílias. A gente viu algumas histórias aqui hoje, né, do que representa essa separação do ponto de vista emocional, psicológico, para quem vem e para quem fica lá fora, né? E a minha família também é um pouco é um dos exemplos disso. Meu avô esteve aqui 19 anos. Eu cresci um pouco com esse significado, né, com esses fazendo muito essa reflexão do que representa o estigma, né, que a hanseníase produz. A hanseníase é uma doença bacteriológica, né, é uma doença causada por uma bactéria que acomete os nervos e a pele, né, dos seres humanos. E os registros históricos, a gente pode dizer, eu sou historiador, né, então eu estudo especificamente a história da hanseníase, e é possível a gente afirmar que a hanseníase talvez seja uma das doenças mais antigas que nós temos registros, né? A gente tem registros da hanseníase há mais ou menos 500 a.C., então mais ou menos 2.500 anos de história. Não há uma versão que a gente possa afirmar do ponto de vista histórico que é verdade, assim, sobre isso. Tem registros que afirmam que ela surgiu na Ásia, outros que afirmam que ela surgiu na África. O fato é que, por exemplo, na América não existem registros da hanseníase antes da colonização europeia. Isso já se sabe. Tem algumas certezas a gente pode ter, mas não todas. Assim, de onde ela surgiu, como ela surgiu, não temos. Era uma vida controlada, graças a Deus todo mundo combinava bem. E foram casando a turma, né? E eu fui bem dizer, a última que me casei. Chegando em Carmo do Rio Claro, eu tive a menina, estava com 5 meses, deu a infelicidade da antiga lepra. Aí daquele dia em diante começou meu martírio. Quando descobriu, eu era novo ainda, menino, tinha bem experiência, né? Aí, depois que a mãe era internada aqui. Eu, meu pai, minha mãe, aí mais 2 irmãos, todos 2, eles tudo já morreu, só eu que estou aqui para contar a história. Internei aqui em 76, aí com o passar de tempo surgiu uma aula de violão aí. E aí me incentivaram a fazer aula de violão e eu aceitei. E só pretendo parar depois que Deus não quiser mais que eu continue, né? O isolamento de pessoas acometidas por hanseníase sempre, desde essa época que estou falando, desde antes de Cristo, ele sempre aconteceu. Né, assim, só que a maneira com que esse isolamento aconteceu mudou muito com o passar do tempo. Né? Então, assim, nessa época, na Idade Antiga, a gente tinha os chamados Vales dos Leprosos, né? Onde tem alguns filmes até que um pouco retratam isso. Quem já viu Ben-Hur vai saber do que eu estou falando. E depois, com o passar do tempo, esse isolamento passou a ser muito vinculado a instituições religiosas, especialmente a igreja. E a partir do século XIX virou uma política pública. Deixou de ser uma responsabilidade entre aspas, da caridade, né? E passou a ser uma política pública. Eu morava num pavilhão que era 4 salões. 70 mulheres em cada salão. E eu era mais novinha.
entendeu? Que eu tinha 21 anos. Aí depois eu arrumei esse namorado que trabalhava numa loja de frente, aí casei, aí eu fiquei mais tranquila, né? Aí depois eu entrei pro coral, cantei muitos anos no coral. Eu já participei de um coral, não sei se você já ouviu falar no nome nesse coral, chamava-se o Tangarás, né? Os Tangarás. Quem dirigia era um frei franciscano, por nome Frei Chico. Então, quando era dirigido pelo o Frei Chico, tinha bastante assim, o coral era muito convidado para cantar, né, nos lugares, né. Tocava um pandeirinho só. Depois foi que eu comecei a mexer com violão, que eu estou fazendo essas posiçãozinhas. Aqui eu trabalhei de enfermeiro, fazia injeção num, no outro, no rio particular, na outra rua, na outra rua, numa lá perto da escola, fui casado, morei lá eu criava, tinha um tagare, criava galinha, e depois vim para Damião, da outra casa, criava galinha também. Agora aqui, só que quando estou criando os gatos. A coisa que é mais triste que eu via era aquelas mães separadas dos filhos, elas pulavam no rio Paraupeba para morrer, por causa de separar dos filhos, porque não podia ver. Mas eu, graças a Deus, eu não tive essa coisa não de falar que eu ia suicidar, não. Eu falei, Deus, se o Senhor achou que eu sou digna de ter essa doença, deixa que eu morra com ela. Mas estou muito bom, eu vou conformar. Pode me ajudar do jeito que o Senhor puder, porque eu não vou suicidar, não vou separar da minha família, vou rezar sempre por eles. Preconceito. Ih, lá fora você sofre preconceito demais. Eita, igual uma vez tinha um monte que passava lá na roça, que ia para a cidade, né? Só tinha uma poltrona vazia junto comigo. Aí senta uma dona já de idade, junto comigo, aí ela falou com a dona que ela não podia ficar lá não. Falou que ela era doente, né? Aí eu não dei ouvido para ela, né? E ela tirou a dona de perto de mim. O preconceito é tão triste. Quando eu era mais jovem, eu morava em Alpinópolis, tinha umas pessoas doentes da hanseníase, que era antigamente na época, eles iam de cavalo pedir esmola. Então, se a gente botasse o café e caísse um pouquinho de café no chão, aí a minha mãe e as outras pessoas falavam assim, põe a cinza quente aí, passou o leproso aí, não pode não, porque não sei o quê. Pensava assim, oh meu Deus, e se algum dia eu ficar? E era mesmo, né? Quer dizer que ela não sabia que ela estava com uma dentro de casa, né? Mas meu pai era muito bom farmacêutico. E, então ele falava assim, ele me chamava de Tunica. Ele falava, gente, vocês não judiam da Tunica, não? Porque o futuro dela é triste. Ele mais ou menos sabia. Tudo que eu passei, eu aguentei. Eu acho que eu senti melhor, eu passei muito melhor de minha vida por eu ter perdoado todos. Graças a Deus, a dificuldade que eu tinha na minha vida quando novo, quando jovem, era bem mais difícil que agora, né? Porque agora que eu tenho mais assim um recursozinho para poder sobreviver, então é o momento que eu me sinto mais, como diz, realizado, né? Mesmo com os problemas que a pessoa, que o idoso carrega, mesmo assim me deixa feliz. Eu aprendi na vida, eu aprendi muita coisa boa. Aprendi a respeitar os outros, ajudar os outros a viver. Meu dia a dia é andar, por exemplo, eu levanto bem cedo, tomo banho, depois eu vou fazer uma andadinha, aí eu vou lá nos lares, lá onde moram as velhinhas,
meio-dia eu rezo, de domingo, de segunda a sábado, eu rezo com elas. Então eu acho assim, é aquela vidinha, depois eu vou fazer compra, eu vou fazer almoço, eu tenho uma cachorrinha, eu tenho cuidado com ela. Mas a minha vida é muito legal, porque graças a Deus eu tenho muito aonde ir, né? Aí os médicos falam assim, Dona Antônia, a senhora tem essa idade que a senhora tem, é porque a senhora não para, a senhora anda muito, então a cabeça da senhora só fica boa. Esse espaço que a gente está aqui, a gente está vendo aqui atrás de mim, aqui antigamente era a enfermaria da colônia, né? Então esse espaço virou uma ruína, por décadas ele foi uma ruína. E no começo da década de 2010 agora, né, ela foi renovada, foi reformada através de uma obra do PAC. A ideia desse espaço, de fazer daqui um museu, já é bem antiga, é uma demanda antiga aqui da comunidade, né? A gente vai estar aqui com essa ideia de dar vida a esse espaço aqui. Por isso que eu estava falando que a ideia não é fazer daqui, eu não gosto do nome de museu, porque museu remete a essa coisa do passado, de um problema que já se foi, que não existe mais, que é muito do que as pessoas acreditam que a Hanseníase ainda é, algo que não existe mais. Mas a gente tenta lutar muito contra essa ideia, porque é um problema do presente, né? E vai ser por muitas gerações ainda. O Brasil é o país de maior prevalência de Hanseníase no mundo. Então é uma história muito interessante que as pessoas precisam conhecer, e a gente ainda tem pessoas aqui que viveram essa época e que tem muito a contar, tem muito a dizer, a história delas é importante a gente entender, sabe? Para que é aquilo que a gente, por mais clichê que possa parecer do ponto de vista histórico, aquela coisa de que a gente precisa entender o passado para não repetir os mesmos erros do presente. Pra gente que é historiador, a gente tem um pouco de receio desse tipo de clichê. Mas nesse caso eu acho que ele é válido, sabe? Porque se a gente entender o que aconteceu aqui, se a gente conhecer o que essas pessoas passaram, a gente minimamente fizer um esforço de empatia, de entender o que elas viveram, né? Como que isso impacta na vida delas até hoje, as que estão aqui ainda. Então ter a oportunidade de bater um papo com elas, de escutá-las, é uma experiência, acima de tudo, humana, muito importante, que eu acho que todo mundo, não sei, deveria ter a oportunidade de fazer em algum momento da vida. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva